porque este mês é o mês de prevenção ao suicídio, um assunto que ainda é cercado de muito tabu. Precisa cada vez mais ser debatido. O Setembro Amarelo alerta para isso, já que a cada 45 minutos, deu 45 minutos, é mais ou menos essa estatística, um brasileiro tira a própria vida. A representante do Centro de Valorização da Vida, o CVV aqui de Chapecó, a Osana Simon, é a nossa convidada para a gente conversar sobre esse assunto. Osana, muito obrigada por ter vindo, né? Um trabalho muito importante de vocês e esse mês está um pouco mais concentrado, né? Tem que falar sempre, mas a gente já pegou o comecinho do mês para a gente poder difundir bem durante o Setembro Amarelo. O que vem mudando, né? Depois que a gente tem campanhas como essa do Setembro Amarelo, que as pessoas têm falado um pouquinho mais, porque faz alguns anos nem se falava do assunto, né? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde aos ouvintes. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. E, de fato, olha, o que a gente percebe que vem mudando é a facilidade com que as pessoas estão conversando mais a respeito do assunto. E é importante que a gente possa falar sobre o assunto para que as pessoas percam o medo, percam o receio de buscar ajuda. É importante porque nós sabemos que o que leva pessoas ao suicídio muitas vezes é um intenso sofrimento, causado por muitos fatores. E o fato de, às vezes, pedir ajuda é importante, né? As pessoas precisam saber que existem meios de buscar ajuda, então quanto mais elas tiverem informações, mais elas vão buscar ajuda e mais as pessoas que estiverem ao entorno também poderão oferecer essa ajuda, né? Os números, né, de suicídios, eles têm aumentado, têm diminuído, ou os registros têm aumentado? O que vocês percebem nesse meio, assim, em relação a esses números? Olha, de uma maneira geral, ele tem ficado estabilizado, né, nos últimos anos. O que tem crescido é na faixa etária de 14 a 29 anos. Então, durante este ano, o CVV, no mês de junho, lançou uma campanha junto com a Unicef com vídeos de orientações, tanto para os jovens quanto para professores e pais, no sentido, assim, de conscientizar mais, já que essa é uma faixa etária que tem crescido, né, aumentou a quantidade tanto de tentativas quanto de depressão. Então, também é um foco do nosso trabalho. Durante esse mês também estaremos dando uma ênfase um pouco maior nessa área, como já viemos fazendo, né? Os vídeos estão, então, lá no site do CVV, esse site já vai ficar aqui na tela, cvv.org.br, e tem as redes sociais também, que é @Setembro Amarelo, que daí foca nesse assunto desse mês aqui, tem esses vídeos também. Osana, você falou que os vídeos são para conscientizar os jovens, principalmente, né? Mas esse público que lida com os jovens, esses vídeos também conscientizam a que sinais esses jovens podem dar? Sim, muito importante que quando a gente fala na prevenção do suicídio, nós estamos falando dos sintomas, dos sinais que as pessoas que estão em sofrimento apresentam e as pessoas com essas informações também conseguem ajudar. Muitas vezes se autoajudar, né, ao perceber, né, esses sintomas, a importância aí do autoconhecimento e também a importância de se prestar atenção a quem está à nossa volta. Então, ao perceber que as pessoas, né, com quem a gente convive estão apresentando esses sinais, a gente tem já conhecimentos, informações também de como chegar e abordar essas pessoas, como se aproximar dessas pessoas e oferecer a nossa ajuda, né, na qual a gente nem sempre precisa se preocupar tanto no que falar, mas principalmente no ouvir. E ao falar, não criticar, não julgar, são informações bastante relevantes para quem quiser ajudar quem está em sofrimento. No caso dos adolescentes, né, 14 anos ali, que é o número que você falou que tem aumentado, quais são os principais sinais? Porque é uma fase que não se fala muito, né? Ou se fala com a turma, né? Mas em casa ou com professores não se fala muito. Além desse sinal, né, que já é um sinal típico da adolescência, quais outros, né, que os pais ou quem lida com esse público deve ficar atento? Sim, para todas as idades é importante a gente lembrar que tristeza é uma coisa, a depressão é outra, né? A tristeza, normalmente, nós sabemos por que estamos tristes. Algo aconteceu que nos deixou triste, então eu sei a razão. Quando há depressão, eu sinto uma tristeza muito grande, eu não sei a razão dela, justamente porque foi o acúmulo de situações que levaram com que eu chegasse a essa situação. E aí eu não sei por que eu estou com tanta tristeza. E principalmente na questão dessa faixa etária, né, dos 14 aos 29, mas também aplicando nas outras questões, a gente pode perceber que a pessoa que está num processo de muita tristeza há pelo menos 2 semanas ou mais, mudou seus hábitos, seja alimentares, seja do sono, era uma pessoa que bastante ativa, saía bastante com os amigos, deixou de fazer.
deixou de praticar um hobby que tinha, né, o hábito de fazer, já são sintomas preocupantes. Então, é aquela questão, quando a pessoa muda os seus hábitos, assim, repentinamente, é importante que se preste atenção. Se aproxime dessa pessoa, converse, verifique se ela precisa de ajuda, se ela quer conversar e deixar também no tempo dela, porque muitas vezes essa pessoa também, de cara, ela não quer falar. Mas que no momento oportuno, se ela sentiu essa proximidade, essa disponibilidade de quem ofereceu essa ajuda, ela vai procurar. E até mesmo, às vezes, na hora mesmo pode acontecer. Então, é importante que a gente tenha essa disponibilidade de tempo, de calor humano e com nossos ouvidos disponíveis, né, para realmente escutar o que essa pessoa tem a dizer. Sem crítica, sem julgamento e nesse momento sem dar conselhos. E perceber que se realmente a situação estiver crítica, fundamental que se busque um apoio profissional. Você vai ver, a gente costuma dizer, nós não somos especialistas na área. O nosso trabalho é oferecer apoio emocional gratuito, sigiloso e anônimo, mas que muitas das vezes, se a pessoa realmente perceber características, né, pode ser uma crise depressiva ou propriamente sintomas da depressão, é muito importante o acompanhamento profissional do psicólogo, né, do psiquiatra, e esse tratamento ele tem pelo SUS também. Já pode iniciar pela unidade básica de saúde. Tá certo. Vou te pedir para ficar mais um pouquinho com a gente, pode ser, Osana, para a gente falar um pouquinho sobre todo esse encaminhamento, como é que funciona, né? Como que funciona o trabalho do CVV, quem que pode trabalhar, quem que pode ajudar. Te agradeço por enquanto. Só fique um pouquinho mais com a gente. E olha só, falando nesse assunto, o Hospital São Paulo de Xanxerê realizou uma ação para marcar o início do Setembro Amarelo. Foram plantados 180 girassóis que representam o número de pessoas que cometem suicídio a cada 2 horas no mundo, né? A gente falou 45 minutos aqui no Brasil, é um número ainda mais grave do que acontece no mundo, é cada 2 horas uma pessoa tira a própria vida no mundo. Além dos girassóis, a equipe fixou placas com dados sobre os casos no Brasil e no mundo, um belo trabalho ali para lembrar desse mês de prevenção ao suicídio que a gente segue falando daqui a pouquinho aqui no Ver Mais.